Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do Novo Ensino Cast, o podcast do Novo Ensino. Eu sou o Vitor Tadajiba e aqui do meu lado temos Paulo Vitor, vulgo Cobra. E aí família, tudo de boa? E hoje estamos aqui com a Brena Tavares, vamos ter um papinho com ela. Olá pessoal, tudo bem? Brena, de novo, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite, vai ser uma honra conversar com você hoje. É um prazer também pra mim estar aqui hoje e contribuir com esse projeto que tá no início, mas eu tenho certeza que vai decolar muito em breve e é super relevante pro momento que a gente tá passando hoje. Sim, é a meta, né? E falando um pouquinho de você, Brena, você fez faculdade de psicologia, né? É graduado em psicologia. Por que psicologia? Por que você escolheu isso? Bom, no passado isso não estava tão claro para mim, né? Lógico que quando eu era uma jovem do ensino médio, ainda pensando no que eu ia fazer enquanto carreira profissional, é um momento muito delicado para o jovem que não tem uma experiência ainda de emprego, de mercado de trabalho, entender o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Parece que é tudo muito definitivo, né? Mas eu sempre procurei entender o que eu gostava, até no meu dia a dia, o que me chamava atenção. E eu sempre fui uma pessoa, uma boa ouvinte, eu procurava muito aconselhar os colegas, os meus amigos mais íntimos recorriam a mim para conselho, ou às vezes só para eu ter a oportunidade de ouvi-los e entendê-los e acolher aquilo que eles estavam passando. Então eu sempre fui muito boa nisso, em acolher tudo que as pessoas me passavam, não julgar, não fofocar, não levar aquele assunto adiante. E aí eu percebi que isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Gostava de ajudar as pessoas, entendendo o que elas estavam passando e procurando, de alguma forma, do jeito que eu pudesse, ajudá-las a melhorar ou sair daquela situação em que elas se encontravam. Então, muito por ser essa pessoa boa ouvinte, gostar de acolher a demanda do outro, que eu pensei que psicologia seria o caminho. Psicologia, eu acho ela uma área muito de muita responsabilidade. Porque você não tá lidando com você tá lidando com o outro, com os problemas do outro. É muito parecido com o médico, né? Que o médico, ele é um cirurgião, que ele vai ver o que a pessoa tá passando, qual a doença. Mas eu acho até que psicologia é um pouco mais a fundo. Eu prefiro psicologia à medicina, principalmente porque ele não lida com doenças, mas lida com distúrbios, podemos dizer assim, ou até mesmo problemas de pessoas normais, cotidianas. Ainda existe muito um preconceito, que eu inclusive já passei por isso, que eu já fiz terapia, etc., que muita gente acha que ir pra psicólogo é coisa de doido, coisa de pessoas que têm problema. Isso é um preconceito muito grande. Quando você foi fazer faculdade de psicologia, você passou por esse preconceito? Tipo, as pessoas acharem que você tava lá pra lidar com doido, etc. Quando eu fui fazer a faculdade, não. Mas com certeza, quando eu fui começar a trabalhar como psicóloga, a gente sente que realmente existe esse preconceito. As pessoas realmente acham que só tem que procurar o psicólogo quando tem um caso extremo de doença, de distúrbio ou de trauma, de alguma coisa acontecendo com a pessoa. E que não é a pessoa por si só dizer, eu quero fazer terapia para poder me manter equilibrada e sã enquanto pessoa, né? Isso não faz sentido. Então, eu sinto que as pessoas enfrentam esse preconceito para procurar o psicólogo. E o profissional que está começando acaba tendo essa dificuldade, às vezes, de já começar a ter alguns clientes e pacientes por conta desse preconceito que existe. Então, é difícil começar a carreira na área de psicologia. Eu acho que eu não sofri preconceito durante o tempo que eu estava cursando psicologia. Mas começar a carreira na área de psicologia, sim. O preconceito prejudica nesse sentido. E você fez a faculdade de psicologia onde? Na Estácio de Sá, aqui em Campos. Tá. Aí hoje em dia você também trabalha como psicóloga? Não trabalho. Eu atuei como psicóloga apenas na época antes da minha formatura e um pouco após me formar. Então, eu fiz atendimento clínico, que a gente chama de atendimento clínico, enquanto eu estava ainda me formando, me graduando como parte do meu estágio, e depois, um pouco depois do que eu me formei. Depois disso, eu não atuei mais na clínica. Já fui logo para a área corporativa. E hoje você trabalha com quem, então? Hoje eu trabalho com recursos humanos. Tá. Tem uma ligação entre por que recursos humanos e não continuar nessa carreira de psicologia? Eu acredito que foi uma oportunidade que surgiu para mim. Assim que eu estava me formando, surgiu uma oportunidade de estágio em recursos humanos.
E aí eu pensei, por que não, né? Eu sempre sou super a favor de experimentar todas as oportunidades que surgem na nossa frente, inclusive pra gente ter certeza daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer. Então, surgiu essa oportunidade de recursos humanos. Eu estava precisando trabalhar, estava precisando de dinheiro para me manter. Acho que todo mundo precisa, né? Era um estágio remunerado, então foi uma oportunidade perfeita. Eu realmente me dediquei muito para conseguir passar no processo seletivo. Foi um processo seletivo super concorrido. Tinham vários outros jovens graduandos buscando a mesma oportunidade que eu. E eu tinha um fator ainda que poderia ser impeditivo, porque eu não morava em Campos, de fato. Você morava em Bom Jesus? Morava em Bom Jesus e voltava todo dia para fazer faculdade de ônibus, então tinha o fator de aonde eu ia ficar, e eu sabia que no processo seletivo isso poderia ser um fator que eles iriam levantar, e poderia ser, às vezes, interessante mais para a empresa ter alguém que era daqui, de fato, do que alguém de fora, né? Mas, graças a Deus, eu dei o meu melhor no processo seletivo, acredito que eu mostrei muito minha vontade, realmente, de atuar naquela empresa e de dar o meu melhor e conseguir a primeira oportunidade da carreira e foi uma experiência maravilhosa. Graças a Deus, Que bom, né? Que Pois bom. E eram quantas pessoas nesse estágio concorrendo à vaga? Eu lembro que tinha uma sala cheia no processo seletivo, porque o processo seletivo teve entrevista individual, mas teve algumas dinâmicas de grupo e tinha aí pelo menos umas 20 pessoas. E eram quantas vagas? Uma. Caraca, É? arrasou. E eu acho muito parecido essas duas áreas, né? Gestão de pessoas e psicologia, porque as duas lidam com o outro, né? Definitivamente. Definitivamente, realmente tem uma ligação muito legal. Que bom que você seguiu por esse caminho, que é realmente um caminho que você queria, né? Exatamente. Hoje o que é gratificante pra mim, desde sempre, desde o estágio até o momento que eu tô hoje, já são mais de 10 anos de carreira desde então, é eu poder ajudar o outro. Mesmo que seja dentro de uma empresa, e olhando por um aspecto mais profissional, né, da abordagem, mas você poder ajudar as pessoas a conseguir sua oportunidade de emprego, a se desenvolverem enquanto profissionais, a criar um ambiente de trabalho bacana, onde aquela pessoa possa se sentir acolhida e desempenhar o seu melhor, e ainda crescer dentro da empresa, isso é o mais gratificante. Sim, realmente deve dar uma sensação muito boa, né, cara? Sim. Sim. E aí... Então você toma conta da parte de ser entrevistadora, né? Uma pessoa Também. quer entrar na empresa, vai fazer a entrevista de emprego, você é entrevistadora. Também. E, principalmente no início da minha carreira, eu atuei basicamente com recrutamento e seleção, que é o processo que a gente chama, né, de recrutamento e seleção, recrutar profissionais e fazer a seleção deles com entrevistas dinâmicas, testes psicológicos e várias outras ferramentas de seleção que os RHs em geral aplicam, né, nesse momento. Depois, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma atuação mais generalista, que a gente chama na área de recursos humanos, e aí atuo também com outros subprocessos que a gente pode chamar, né? Plano de cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, a parte de avaliação de desempenho, gestão de talentos, pesquisa de clima. Então, tem várias outras coisas dentro da empresa, além da parte de recrutamento e seleção. Mas até hoje faço também. E uma pergunta, o que geralmente uma empresa procura em um funcionário, de forma mais generalizada? Acho que você tem uma noção melhor de explicar o que geralmente uma empresa procura em um. Bom, a empresa procura uma pessoa que esteja disposta realmente a dar seu melhor. Então, eu acho que independente do ramo da empresa, independente de qual seja a vaga para qual a pessoa está concorrendo, independente do nível de formação que está sendo exigido daquela pessoa ou não, com certeza, para qualquer oportunidade de emprego, o recrutador sempre vai estar olhando aquela pessoa que está disposta a dar o seu melhor. E isso fica evidente, talvez não de uma forma tão direta, mas indireto, subjetivamente, na forma como a pessoa se comporta ao longo do processo seletivo e principalmente na entrevista. O quanto ela mostra que ela está disposta a dar o seu melhor, uma vez que ela assumir aquela oportunidade de trabalho. Sim. E aí, nessas entrevistas, o que você pode falar que é um diferencial? Uma pessoa, um entrevistado, né? Vai lá, chega no seu escritório para fazer uma entrevista e o que tu repara de diferente? Uma característica ou alguma experiência, um diploma? Terceiro grau influencia muito nisso também? Aí eu acredito que depende muito da vaga em si. Então, o cargo que ele quer, né? Cada cargo ele vai ter uma exigência. E aí vão ter cargos que vão exigir, sim, nível superior. Tem cargos que exigem menos, que pode ser uma formação só de médio ou técnico. Tem cargos que exigem o inglês. Tem cargos que exigem experiência anterior. Tem cargos que não. Então vai depender da descrição da vaga. Uma vez que a vaga é divulgada, lá... Geralmente, todas as vagas, todas as empresas divulgam já os requisitos esperados. O que precisa para aquela pessoa atuar?
E aí, o que a gente precisa é de candidatos que procurem atender aqueles requisitos. E aqueles requisitos não estão ali à toa. Hoje, por exemplo, para atuar como engenheiro, a pessoa tem que ter a formação em engenharia. Até a nossa legislação, os órgãos fiscalizadores exigem isso. Então, tem coisas que a empresa não pode abrir mão em determinadas vagas. Então, aqueles requisitos estão ali por um motivo. Eu sempre vi um bom funcionário para uma empresa, ou até mesmo um bom patrão, digamos assim, que tem essa relação de querer o bem do outro. Porque, tipo assim, o funcionário só vai conseguir crescer se a empresa também crescer. E a mesma coisa vale para o patrão. Ele só vai conseguir fazer com que a empresa dele cresça se o funcionário também for um funcionário competente que queira o melhor para a empresa. E eu acho que isso está muito atrelado na parte de treinamento que você trabalhou também, né? Treinar o funcionário para exercer seu papel melhor e trabalhar em equipe. Porque eles não costumam trabalhar sozinhos, né? Eles costumam trabalhar em equipe. Você vê muita dificuldade nisso, na parte de trabalhar em equipe entre os funcionários? Eu acredito que sim. A gente sabe que o ser humano ele é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um vai ter um jeito de lidar com uma questão, de lidar com os problemas do dia a dia. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que já são mais dinâmicas e pega coisa para fazer, tem as outras pessoas que já são mais analíticas, observadores, gostam de planejar antes de executar. Então, cada pessoa tem um jeito diferente. E aí, quando você põe pessoas diferentes trabalhando dentro de uma equipe para atingir um mesmo objetivo, eventualmente podem ocorrer conflitos, sim. E esses conflitos eles têm que ser gerenciados entre as pessoas na medida do possível e pelo líder da equipe, que como você chamou de patrão, né, que é o gestor, o líder, a pessoa que está ali à frente daquela equipe. O RH está sempre para dar suporte a esse líder, a fazer da melhor forma a gestão dessas pessoas e apoiar essa equipe também para que ela esteja cada vez mais integrada e coesa, apesar das diferenças. Entendi. E aí, uma coisa que eu tava querendo saber também, que a maioria do pessoal da nossa cidade tem a oportunidade de estudar inglês, fazer um curso de inglês ou um curso de idioma, né? Pra você, pro pessoal que é entrevistador, faz diferença mesmo o inglês hoje em dia? Ou não é mais uma diferença, é obrigatório? Eu posso falar da minha realidade e do que eu ouço também RH de outras empresas falarem e o que é falado no mercado como um todo hoje. O inglês ele já deixou de ser um a mais. Um diferencial, né? Ele hoje é requisito, ele é praticamente obrigatório. Principalmente no mundo cada vez mais próximo, principalmente com... Agora com a pandemia ficou cada vez mais visível que as pessoas podem trabalhar de diversos lugares do país e do mundo, numa mesma empresa, para o mesmo tipo de negócio, para o mesmo tipo de projeto. Então, cada vez mais estão surgindo oportunidades de você trabalhar com pessoas de fora, de outros países. E para se comunicar, hoje a língua mais falada é o inglês. Não tem para onde correr. O inglês ficou fundamental, né? Porque você realmente falou. A pandemia, para muitos, veio como algo ruim. Mas eu acredito que tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom que eu vejo é que, principalmente o home office, né? Se valorizou muito. Isso abriu portas para muitas pessoas. Na empresa que você trabalha, tem bastante gente trabalhando com isso? Home office, etc. Então, eu acredito que para alguns segmentos foi possível ter o home office de forma mais permanente do que outros. Então, tem segmentos que não conseguem aderir ao home office porque tem uma atividade que é muito presencial. É exemplo, por exemplo, da empresa onde eu trabalho, que é uma indústria. Embora seja do segmento de petróleo e gás, lá nós temos uma fábrica no Porto do Açu e ela não pode parar. Ela funciona 24 horas por dia. E para isso, além das pessoas que estão trabalhando ali na fábrica, nós precisamos de outros departamentos para dar suporte para que a fábrica funcione durante todo esse tempo. Então, às vezes não é possível home office dependendo da realidade da empresa. Se eu tenho uma fábrica que está funcionando 24 horas, a gente não consegue manter todos os colaboradores trabalhando em home office. Foi feito isso durante a pandemia justamente para evitar o contato próximo uns aos outros. Então, aqueles setores que foram possível manter home office, a gente manteve. Mas agora, conforme as coisas estão voltando ao novo normal, né, a gente já está trazendo as pessoas de volta para o escritório. Porém, existem outros tipos de negócios, principalmente da área de tecnologia,
de outros segmentos da área de e-commerce. Agora tem tido cada vez mais esse comércio, né, que tem sido feito online, ao invés de ter lojas físicas. Os bancos, principalmente esses bancos digitais. Então, tá vindo um mercado aí bem emergente de oportunidades para trabalho em home office, sim. Vai depender sempre da natureza da empresa. Sim. Eu acho que o maior exemplo de banco digital que a gente tem hoje em dia é o Nubank. Nubank. Eles fizeram aquela investida na bolsa dos Estados Unidos que foi genial. Eles deram praticamente um pedacinho da Nubank, como foi falado No aplicativo. Sim, no aplicativo para as pessoas, porque aí tecnicamente a Nubank, as ações da Nubank, tem muita gente que tem as ações da Nubank, mas não podem vender, tem que esperar 12 meses para começar a fazer o câmbio dessas ações. Sim, inclusive eu tava estudando um pouco para eu abrir uma conta em uma agência fora aqui do Brasil para comprar ações da Nubank. Eu acho que é uma aposta nova. Eu acredito que também seja uma boa ideia. A parte de banco digital, mesma coisa de criptomoeda. Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Porque é uma coisa nova. Eu vejo como futuro. É como se o mundo se tivesse todo se digitalizando. Entendeu? É o efeito da globalização, digamos assim. Sim. A criptomoeda praticamente é uma forma da gente fazer uma transação sem um terceiro, sem um banco da gente. Eu dou direto pra você, entendeu? Eu pago direto pra você. E o Estado, né? Isso, de certa forma, é um pouco ruim pro Estado, porque ele perde grande parte do poder. Sim, perde. Porque pro Estado, o dinheiro é o que faz ele ter toda essa influência. Mas, saindo um pouco desse assunto, queria te perguntar uma coisa. A parte de você trabalhar como psicóloga, ter uma graduação em psicologia, ajudou muito na parte de gestão de pessoas, de treinamento, de contratar funcionários, etc. Treinar os líderes para administrar o grupo, a empresa. Fez muita diferença? Voltamos com água. Estava morrendo de sede. E a Brena ia responder uma pergunta pra gente. Exatamente. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que para atuar na área de recursos humanos, não necessariamente a pessoa precisa ser formada em psicologia. Existem vários outros tipos de graduações que a pessoa pode ter, o profissional pode ter para atuar em recursos humanos. Por exemplo, administração, finanças, direito. Já tive até relações internacionais, porque tem um braço da área de recursos humanos que é lidar com expatriados, pessoas que vêm de fora para trabalhar no Brasil. Então, há uma gama imensa de graduações que a pessoa pode ter para atuar em recursos humanos. Mas falando da psicologia propriamente dita, realmente, para mim, pelo menos, foi um diferencial. Acredito que outros profissionais da área de recursos humanos que são psicólogos vão concordar comigo. Porque a faculdade, ela realmente dá uma base para você conhecer e procurar entender um pouco mais os comportamentos das pessoas. Então, até para você selecionar pessoas para trabalhar na empresa, você entender quais são as motivações daquele profissional, ver se as motivações dele vai ser atendida naquela empresa. E na parte de treinamento e desenvolvimento, entender qual é a necessidade daquele profissional que está atuando naquela função, em que ele precisa se desenvolver e qual o melhor tipo de abordagem para que ele possa desenvolver aquela habilidade, aquela competência que ele precisa para crescer na carreira dele. Realmente, assim, você ter esse olhar um pouco mais aprofundado para o ser humano, que a psicologia pôde contribuir bastante nesse sentido para mim, fez e faz muita diferença. Eu tava querendo saber também sobre a pretensão salarial que o pessoal pede, assim. O que a gente deve responder quando perguntam e qual a sua pretensão salarial trabalhando nesse cargo? Ok. Bom, então vamos lá. Esse é um assunto bem polêmico, porque eu sei que, em geral, e falando por mim também, porque um dia eu fui candidata à vaga de emprego, eu passei por entrevista, então eu sei como que as pessoas se sentem. Eu sei que é difícil responder. É difícil porque a gente ali, no momento que a gente está respondendo a pretensão salarial, a gente pensa, se a gente responder muito acima, a pessoa não vai querer. Se eu responder muito abaixo, vai mostrar que, tipo assim, que de repente eu não estava preparado, eu não pesquisei o suficiente para saber quanto que o mercado está pagando. Se eu não apresentar nenhuma, né? Então, assim, as pessoas ficam sem saber o que dizer. Eu sempre recomendo o seguinte: se o profissional ele já vem de uma experiência anterior e está concorrendo para aquela vaga de emprego, ele já tem um parâmetro que era o último salário que ele estava recebendo.
E aí, em cima daquilo, em cima do que ele atuava de responsabilidade na profissão anterior dele, em cima de quanto ele ganhava, e ele pegando para o cargo que ele está concorrendo, qual é o tamanho da responsabilidade que ele vai assumir, se é um cargo maior ou menor que ele tinha naquela outra empresa, isso aí já pode servir de base para ele estabelecer a pretensão salarial dele. E aí, eu acho interessante sempre estabelecer faixa salarial, nunca um valor fixo. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa ganhava R$2.000 no emprego anterior, que era uma posição, vamos supor, de um técnico júnior, e ele está concorrendo para uma vaga de técnico pleno, ou seja, é maior do que aquilo que ele atuava. Então, com certeza, ele já pode ter uma expectativa de receber mais do que ele ganhava. Ele colocar a faixa. Eu estou disposto a ganhar, então, de 2.500 a 4, enfim. Então, dá uma faixa para o recrutador. Entendi. Porque a faixa tem menor chance de, digamos assim, dele errar. Dele colocar uma coisa muito acima ou muito abaixo, entendeu? E mostra também que ele está aberto a negociar. Se essa for realmente a intenção dele. Agora, se ele entende que ele realmente já tem uma pretensão que por menos ele não aceitaria, ele deve ser sincero. Nesse sentido, eu acho que a sinceridade vale super a pena, sim. Então, se ele, por exemplo, vai estar abrindo mão de um emprego para assumir um outro emprego e ele só vai para esse outro emprego a partir de tanto, ele precisa ser honesto. E, infelizmente, se a empresa não puder oferecer aquilo, paciência, mas realmente não iria atender a expectativa dele. Então, a transparência é importante nesse momento. Numa entrevista de emprego, não adianta você tentar ser perfeito, porque não existe ninguém perfeito, todo mundo é ciente disso. E o importante é realmente ser honesto, como você falou. Porque assim, a empresa vai entender o que você realmente quer com ela. E também, pelo menos é assim que eu vejo, né? E vai entender quais são suas ambições, vai entender o que é melhor para você, qual é o melhor cargo para você na empresa. E eu acho que assim até aumenta a chance de você ser contratado do que criar um currículo perfeito. Falar as coisas no pé da letra e etc. É assim que eu vejo, pelo menos. E ainda nessa parte de entrevista, de emprego, etc., eu tenho muitos amigos, inclusive, que têm vontade de fazer tatuagem, etc. Mas eles têm muito medo de quando for contratados, a pessoa que for entrevistar eles, a empresa, tiver algum preconceito. Inclusive, uns falam que eu vou fazer em um lugar, por exemplo, embaixo da camisa, que aí a pessoa não vê coisa e tal, não tem um preconceito, etc. O que você acha sobre isso? Bom, falando pela minha experiência, e geralmente em empresas multinacionais, por a gente lidar com uma diversidade imensa de culturas, então a gente não está falando só da cultura do Brasil, mas está falando da cultura de outros países, todas misturadas numa empresa só, a questão da tatuagem ela não é mal vista, tá? Então, se a pessoa ela for apresentável para a entrevista de emprego, o que é apresentável? Pelo menos atendendo minimamente ao código de conduta, ao código de vestimenta daquela empresa. Por exemplo, para entrar no Porto do Açu, onde eu trabalho, não pode entrar de bermuda, tem que entrar de calça. Não pode entrar de sapato aberto, tem que ser sempre tênis, para mulher tem que ser sapato fechado, sapatilha, etc. Não pode entrar com camiseta, só com camisa de manga. Então, se você atender minimamente o código de vestimenta do lugar que você vai acessar, e aí eu não estou falando de uma questão nem de preconceito com a vestimenta da pessoa, não é isso, mas você atender ao código de vestimenta daquele lugar. Por exemplo, a pessoa também não vai de qualquer jeito para uma igreja, né? Então, tem lugares, além das empresas, que tem um código de vestimenta próprio e que as pessoas precisam, né, respeitar. Então, se a pessoa está respeitando o código de vestimenta e respeitando o código de vestimenta, a tatuagem está aparecendo, está explícita, isso, na empresa onde eu atuo e nas empresas geralmente multinacionais, não é um problema. Tem áreas, tem segmentos do mercado que eu sei, eu não tive experiência, mas eu sei que são mais conservadores, sim. Tem algumas áreas de atendimento ao público que vêm com maus olhos a questão da tatuagem. Eu acredito que isso já vem mudando bastante. Tá? Também vejo dessa forma. Muito. Desde que eu comecei na minha carreira lá atrás até hoje, eu vejo que já tem melhorado muito essa questão de parar com esses preconceitos bobos, porque, na verdade, isso é um preconceito bobo. Mas, por exemplo, às vezes, numa área de atendimento na área da saúde, que você vai estar atendendo ali, às vezes, muita gente idosa, muita gente que, às vezes, já é de uma outra geração, e você está ali, e você é a cara da empresa, pode ser que, nesse momento, a tatuagem seja mal vista. Então, acho que depende muito
Da situação. Da situação da empresa, do segmento e do público que aquela pessoa vai estar interagindo. Sim. Sim. No colégio que a gente estudava, metade dos professores tinham tatuagem, né? É verdade. O Auxiliador era um colégio... Colégio maneirinho. Colégio católico também, né? Mas, é assim mesmo, depende realmente da situação, como você falou. E eu no Porto, eu sei que muita gente da nossa cidade também estava querendo tentar entrar no emprego pro Porto. Como é que faz? Bom, no Porto tem muitas oportunidades de trabalho, sim, e as empresas que atuam lá têm seus momentos de alta, os momentos de baixa. Todas as áreas de mercado, qualquer segmento que vocês forem atuar, as empresas sempre vão ter momentos de boom, de muitos projetos, muitas coisas para fazer e tal, e vai ter momentos de baixa também. Então é interessante, né, às vezes, não é porque vocês entraram, por exemplo, hoje para buscar vagas nas empresas e não tem, que de repente daqui a 1, 2 meses não vai ter. E a coisa está cada vez mais dinâmica. Eu acredito que realmente essa pandemia aí veio mostrar pra gente que não dá para planejar as coisas. A gente faz nosso melhor para planejar, para fazer com que o nosso negócio seja sustentável, que seja um negócio que se sustente ao longo dos anos, mas vem, por exemplo, uma pandemia dessa e coloca em xeque tudo que a gente tinha planejado desde 2019 até hoje. É uma então, situação imprevisível, são muitas coisas imprevisíveis. Então, eu posso dizer que durante a pandemia teve uma baixa de contratações, acho que nas empresas em geral. Embora tenham tido outros segmentos que devem ter contratado bastante, como a área farmacêutica, por exemplo. De delivery também, né? De motoboy, de delivery, exatamente. Então, assim, os mercados oscilam, né? Enquanto, de repente, uma área está em alta, outra já está mais em baixa e tal. E houve também muitas demissões, né? Exatamente. Porque em algumas empresas teve bastante demissões. Porque entrou em crise, aí tem que cortar gasto. Eu acho que é uma parte muito delicada. Mas uma pergunta, essa daí é uma coisa que veio agora. Eu queria saber, você cuida da parte de demissão de pessoas também? Infelizmente, eu falo que essa é a parte chata. Deve ser realmente. E como que é isso, cara? Porque isso daí deve ser, às vezes, horrível dar uma notícia assim pra pessoa. Eu falei chato pra minimizar, mas realmente, assim, é muito difícil. Eu acredito que, com certeza, assim, é bem mais difícil pra pessoa que tá recebendo a notícia, mas pra pessoa que tá dando notícia também não é fácil. Não é, né? Então, eu já vi excelentes profissionais terem que ser demitidos por realmente um momento de crise que a empresa estava passando. Cortar gasto, né? Cortar gasto. E como uma pessoa pode lidar, um líder, né? Pode lidar, como ele pode fazer para essa demissão, né, da pessoa for mais saudável, menos traumática. Exatamente. Bom, sempre vai ser difícil, porque ninguém tá ali trabalhando, porque eu tô passeando aqui na empresa e resolvi que eu vou trabalhar. Não, as pessoas trabalham ali porque tem seus compromissos financeiros, tem suas responsabilidades, suas contas para pagar. Então, quando você tira o emprego de alguém, você sabe que você tá mexendo com a vida da pessoa. Então, o que o líder pode fazer para tornar esse momento mais tranquilo é ser sincero pelo motivo pelo qual a pessoa está sendo desligada, seja porque foi realmente uma redução de profissionais na empresa para reduzir custo, seja porque teve alguma questão, algum problema, a pessoa não está desempenhando aquilo que era esperado dela, enfim, então tem que ser transparente, porque eu acredito que a pessoa tem que sair sabendo por que ela saiu, até para ela se preparar para outras oportunidades, e mostrar que ali, enquanto empresa, a gente está disposto a ajudá-lo, na medida do possível, se recolocar no mercado de trabalho, a recomendá-lo para outras oportunidades de emprego, se colocar à disposição até para ouvi-lo também, que naquele momento ele pode estar tão mal, tão para baixo, tão triste, dar aquele momento para ele assimilar aquela notícia e mostrar que a gente está ali, que ele pode contar com a gente, apesar de saber que, né, é um momento muito difícil para o profissional. E voltando, que aí eu não respondi a pergunta do Vitor, mas acho importante, como o jovem pode entrar, né, no Porto do Açu. Eu acabei não respondendo. Então, acho que a tecnologia veio aí para ficar e cada vez mais a gente tem ferramentas digitais para ajudar a gente a buscar profissionais no mercado. E, inclusive, para os profissionais encontrarem vagas de emprego. Então, hoje a gente tem, o Porto do Açu conta com uma plataforma que é do vagas.com, que eles utilizam,
que é a rede de empregabilidade do Porto. Então, entrando lá, rededeempregabilidade.com, enfim, eu vou deixar o endereço para vocês colocarem na descrição do vídeo. Show. Clicando lá, o jovem pode cadastrar o seu currículo e o currículo ele vai ser visto por todas as empresas do Porto. Tá? Maneiro, Então, show. lá é um local único de cadastro de currículo para que todas as empresas do Porto podem acessar. Além disso, cada empresa tem também a sua plataforma digital. Então, as empresas em geral no Porto, entrando no site da empresa, sempre vai ter lá um trabalho conosco, ou oportunidade de carreira, que o jovem pode clicar e cadastrar seu currículo na plataforma da empresa também. Mas essa, que é a rede de empregabilidade do Porto, abrange todas as empresas do Porto. Então, eu acredito que é a rede mais ampla que o jovem pode acessar hoje. Entendi. Ó, não tem mais desculpa. Vai estar na descrição, você entra lá pra ver esse negócio, beleza? Não tem mais desculpa. Isso aí. É. A gente tem que correr atrás, né, família? Tem, cara. Cara, só reclamar não adianta não. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que correr atrás das nossas coisas. Quando a oportunidade bate na porta, os outros... Tem pessoa, né, que não aceita a oportunidade. Agora vocês estão com a oportunidade aí. Vamos lá. Mas eu acho que por hoje é isso, né? A gente deu conversar bastante. E, Brena, muito obrigado de novo por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui. Falar alguma coisa agora, Paulo? Cara, a gente falou o que a gente tinha que falar, né? Sim. E muito obrigado por vir aqui. Acho que você passou bastante coisa importante pra galera. E principalmente nessa parte de entrevista de emprego, que é uma parte mais, como eu posso dizer, mais delicada, que muita gente vai nervoso. E é isso. Muito obrigado por tudo. Por nada, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se surgirem perguntas aí nos comentários do vídeo, podem contar comigo para poder responder. E se quiserem me acessar, também tem minha página no LinkedIn que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, Beleza, tá a gente bom? coloca lá. Show. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui e até a próxima. Valeu.